Estou lendo um estudo acerca do livro de Zacarias, justamente o livro que Deus disse para eu estudar, mas há muitos anos atrás. Agora eu vou ler um estudo acerca desse livro aqui de Zacarias. David J. Ellis. O colapso do Império Babilônico e a subida ao poder de Ciro II, rei de Anzan, foram eventos que estavam destinados a exercerem influência formidável sobre a história do mundo em geral, a partir de 539 a.C. e sobre os judeus exilados em particular. O próprio Ciro considerava o declínio e a derrota da Babilônia um juízo contra Nabonido por ter desprezado Marduk, o deus babilônico, e removido os ídolos locais para a Babilônia por causa do grande avanço do Império Persa em 546 a.C. Para os judeus no exílio havia um aspecto totalmente distinto relacionado à mudança de poder. Ciro, tendo vencido Astíges, seu suzerano de Média, provavelmente com a ajuda de um exército amotinado, de acordo com a crônica de Nabonido, tornou-se herdeiro de um reino duplo. Ciro agora reinava sobre o Império Medo-Persa, o maior império de que se tinha notícia até então. Mas esse golpe de mestre sinalizou para os judeus o começo de uma restauração por meio das mãos de alguém que eles passaram a considerar um libertador apontado por Deus. Essa interpretação, por estranha que parecesse ao povo de Israel, a certa altura foi justificada pelos eventos que se seguiram à consolidação do governo de Ciro. Tanto o Antigo Testamento quanto o cilindro de Ciro indicam a clareza em que Ciro estimulou os exilados a retornarem às suas terras em 538 a.C., 2 Crônicas 36, 23 e Esdras 1, 2. Não há dúvida de que Ciro estava invertendo a política de seus antecessores, os inimigos babilônicos, mas possivelmente também abrindo mão de mais responsabilidades pelo bem-estar dos exilados nos limites do seu império. Além disso, o texto bíblico faz menção específica, Esdras 1:2, da ordem que Ciro havia recebido do Senhor, o Deus dos céus, para edificar uma casa para ele em Jerusalém. O cilindro de Ciro lança um pouco de luz sobre isso. Nele o rei suplica que todos os deuses que coloquei nos seus santuários possam dirigir uma oração diária a meu favor. E sugere que a atitude tolerante, até benevolente, que Ciro para com os exilados, no seu retorno não era totalmente desprovida de segundas intenções. Não obstante, os judeus foram auxiliados na reconstrução do templo, amparados em parte por doações de madeira garantida por Ciro, Esdras 3:7, e apoiadores moralmente pelo fato de que os objetos sagrados confiscados por Nabucodonosor foram levados de volta ao seu devido lugar. Assim, no segundo ano após o retorno, uma celebração de gratidão foi realizada com comemoração do início das obras de reconstrução. Essas ambições imediatas não durariam muito. A população mista que havia ocupado o território judaico durante a ausência da comunidade do exílio se esforçou em participar das obras da restauração. Os repatriados, sob a liderança de Judá, o sumo sacerdote de Zorobabel, foram inflexíveis na sua recusa de permitir que esse povo da terra tivesse qualquer participação no trabalho. Isso se tornou a sementeira de hostilidades constantes entre judeus e samaritanos, e o trabalho mais sério e duradouro no templo foi adiado até 520 a.C. Para judeus sensíveis, no entanto, a reconstrução da casa de Deus era de importância suprema. Por nobre que tivesse sido a forma limitada de adoração para os judeus no exílio, o templo como centro de vida religiosa permaneceu fundamental. Jeremias e Ezequiel tinham afirmado que, tanto como testemunho para as nações, Ezequiel 37:28, quanto como evidência dos propósitos contínuos de Deus para Israel, Jeremias 7:11,
O nome Sião era de importância singular. Sem dúvida, as circunstâncias do exílio tinham inculcado na mente dos judeus o fato de que a honra de Deus estava associada à existência no templo em Jerusalém e à continuidade de sua fundação. Além disso, o reaparecimento da casa de Deus em Sião seria o sinal de que a aliança havia sido renovada. Isso era, como profetas anteriores haviam declarado, a condição de que dependia a nova época messiânica. Esse Israel que fora para o exílio como nação voltaria novamente com a natureza de igreja. O ímpeto moral e espiritual necessário para estimular a reconstrução do templo foi provido por dois grandes profetas que apareceram quando o tempo estava maduro, Ageu e Zacarias. A mensagem do primeiro, na sua essência, foi dirigida à apatia e ao egoísmo que haviam sido conjugados para atrapalhar o progresso da construção. O chamado enfático do segundo foi dirigido ao lugar da casa de Deus, numa época futura e gloriosa, quando a bênção de Deus seria estendida além dos limites particulares do seu próprio povo e alcançaria o restante das nações. Composição. Há diferenças claras entre as duas seções do livro. A primeira seção, capítulos 1 a 8, contém referências inequívocas ao tempo e lugar, sendo a maioria delas associadas por uma série de 3 referências a Zacarias 1. Na segunda parte, capítulos 9 a 14, o nome de Zacarias não aparece e não há alusões claras de natureza histórica. A ausência mais notável é de qualquer indicação da conclusão do templo, como se poderia esperar do espaço que o templo ocupa na primeira parte do livro. Uma diferença significativa também aparece no interesse que o profeta mostra pela restauração de uma dinastia terrena nos primeiros capítulos do livro, enquanto mais tarde no livro a esperança parece estar condicionada a uma figura messiânica vindoura, embora alguns enxerguem uma exceção disso no trecho do homem traspassado no capítulo 12. A primeira seção, confira a análise, abrange basicamente uma antologia de visões e oráculos. A segunda parte do livro é uma coleção de oráculos escatológicos independentes. Em termos gerais, os estilos literários das suas seções são distintos entre si. Os capítulos iniciais, com exceção de 2 trechos curtos, estão em forma de prosa. Os capítulos finais estão em forma de poesia e algumas unidades isoladas nos capítulos 12 e 14. Diferenças literárias, no entanto, não são sinais invariáveis de autorias distintas, e a mudança da mensagem geral dos capítulos finais, especialmente 9 e 11, seria suficiente para explicar também a mudança de estilo. Estudos críticos do livro de Zacarias podem ser encontrados já no século XVII e provavelmente tem início na investigação do livro feita por Joseph Mede, quem inicialmente estava interessado na citação de Zacarias 11:13 em Mateus 27:9, em que é atribuída a Jeremias. Mede concluiu que os capítulos 9 e 11 de Zacarias vinham da mão de Jeremias. Outros pontos de vista críticos logo seguiriam. Alguns comentaristas atribuíram uma data pré-exílica aos capítulos 12 e 14, mas foi H. Corrode, 1792, quem pela primeira vez atribuiu toda a parte dos capítulos 9 e 11 a uma data pós-exílica e muito posterior a Zacarias. Variações deste tema têm surgido de tempos em tempos desde então. Uma série de estudiosos notáveis argumentam que esses capítulos finais trazem marcas distintivas do período grego. GJG, Eichhorn, 1824, K. Marti, 1904 e B. Dum, 1911. Mais recentemente, outros o têm datado com convicção do período dos Macabeus, GWOE Westerley, enquanto alguns estudiosos, deve ser Westerley, né? Westerley, né? Mas a pronúncia deve ser mais assim. Enquanto alguns estudiosos defendem o período grego em geral, mesmo que datado algumas seções desses capítulos antes ou depois desse tempo. É digno de nota, no entanto, que nenhuma hipótese pré-exílica
ou pós-exílica, ou pós-Zacarias. Para os últimos capítulos encontrou aceitação universal entre os comentaristas que dividem o livro. Embora seja verdade que os capítulos 9 e 14 estão em estilo escatológico e apontam adiante para um governante messiânico, o rei nos capítulos iniciais também é messiânico. E se pode argumentar de forma bem fundamentada que essas figuras messiânicas retratadas nas duas seções estão em harmonia. Uma dificuldade grande destacada pelos estudiosos é a referência aos filhos da Grécia, no hebraico Yavan 9:13. Tem-se afirmado de forma exagerada que isso possivelmente é uma evidência decisiva contra a unidade de autoria. A Grécia, argumentam alguns, é caracterizada aqui como inimigo contemporâneo a ser enfrentado e vencido. Mas a formulação comum dessa palavra nas línguas ocidentais deve o seu significado tanto à interpretação quanto à tradução. O termo hebraico Yavan, em outros trechos do Antigo Testamento, é uma referência a povos distantes e estrangeiros. Gênesis 10:2, Isaías 66:19. E a Speiser considera o texto de Gênesis uma referência aos jônios. Gênesis 1962, página 46, 45 a 46 e 65 a 66. O nome parece estar associado a Iovanes em Homero, Ilíada, Deuteronômios 8:21 e 10:20. E.J. Young, no entanto, nega que isso esteja apontando necessariamente para uma data após o tempo de Zacarias. Ele argumenta que o trecho fala da derrota da Grécia e não do seu triunfo, e de qualquer forma a Grécia era uma nação poderosa no tempo de Zacarias. An Introduction to the Old Testament, 1966, página 280. As palavras são consideradas glosa tanto pela NEB quanto pela JB. Apesar dos argumentos contrários, a possibilidade de que o livro de Zacarias seja uma unidade não pode ser descartada com leviandade, porque grande parte da defesa de uma autoria diferente para os capítulos 9 a 14 é, em geral, inconclusiva. As sugestões de que, mesmo que o livro não seja todo ele de Zacarias, a segunda parte possa ter seguido a primeira após um breve período. W.E. Barnes sugere que o livro encerre a obra de Zacarias, o profeta, seguida dos escritos de Zacarias, o discípulo Haggai, Zecharia em Malachi, que eu acho que é lido Malachi, né? The Cambridge Bible, 1917. Uma designação específica como essa, no entanto, está totalmente desprovida de fundamento. É possível que os últimos capítulos representem 2 de 3 coleções proféticas breves, cada uma começando com a frase uma advertência. Palavra do Senhor, Zacarias 9:1, 12:1, Malaquias 1:1, que por serem de natureza fragmentada, foram juntadas ao rolo de outro profeta conhecido para evitar que se perdessem. Esse ponto de vista foi defendido em círculos rabínicos por um tempo considerável e foi publicado em alguns escritos talmúdicos. Também é a conclusão a que se chegaram alguns comentaristas modernos. E aí ele vai colocar aqui H.L. Ellison, Means Spake from God, 1952, página 123 a 124. F.F. Bruce, The Book of Zechariah and the Passion Narrative, BJRL, versículo 23, número 2, 1961, página 337 a 338. Confira também NBD, de 1962, página 1356. Visto que não temos evidências conclusivas a favor da nem contra a unidade do livro, é mais sábio, portanto, tomar e ler o livro como um todo, que há uma unidade de pensamento. A mensagem subjacente ao livro é inquestionável para entendermos Zacarias
e valorizarmos o que o livro está dizendo ao leitor de hoje, não podemos ganhar nada com a dissecação da obra. Zacarias define o propósito de Deus em uma época de crise. Reafirma a fé fundamental em Deus como o Senhor Todo-Poderoso, que um dia vai assumir o controle firme e imediato das questões mundiais, trazendo o seu povo de volta ao seu verdadeiro centro e restaurando-lhe a herança divina. Deus tem nas mãos as rédeas dos governos e nações. E mesmo em meio à agitação e ao desânimo, o profeta anuncia que não há nada que Deus não possa amoldar ao seu propósito. Então, isso aqui é só a introdução, então, do estudo do Zacarias. Primeira sessão, uma ontologia profética 1.1. Primeiro chamado ao arrependimento, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Versículo 1, no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario. Palavras que claramente datam essa sessão de Zacarias de outubro-novembro de 520 a.C. Profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. É incomum no Antigo Testamento um profeta fazer uma distinção de si mesmo, mas o uso da terceira pessoa aqui pode indicar o trabalho de um editor, já em tempos antigos, um que talvez foi responsável por colecionar as diversas partes do material profético geral. Confira 7.1. Alguns comentaristas consideram problemática a menção de Berequias e então ou omitem a palavra como glosa, confira da BJ, ou entendem o título como uma combinação de dois autores do livro: Zacarias, o filho de Ido, autor dos capítulos 1 a 8, e um Deutero Zacarias, filho de Berequias, autor dos capítulos 9 a 14. Mas a interpretação preferencial é considerar os nomes como pai e avô, respectivamente. A referência a Zacarias, filho de Berequias, em Mateus 23:35, é uma escorregadela, provavelmente cometida por um copista posterior, contraste com Lucas 11:51. A referência em Mateus faz mais sentido se é aplicada a Zacarias, o filho sacerdotal de Joiada, 2 Crônicas 24:20. Versículo 2, o Senhor muito se irou. Confira o versículo 12, a ira, no hebraico kazap, do Todo-Poderoso não é tão incoerente com o Novo Testamento como alguns supõem. Romanos 1:18, Efésios 2:3. A palavra empregada aqui descreve um elemento constante na natureza de Deus, em contraste com uma indignação momentânea ou temporária, no hebraico ara, que é aplicada no Antigo Testamento tanto a Deus, Êxodo 4:14, quanto ao homem, Jonas 4:1. Deus está irado tanto com Israel aqui, quanto com as nações, versículo 15, visto que em diferentes aspectos ambos haviam obstruído o propósito divino. Versículo 3, voltem para mim e eu me voltarei para vocês. O verbo de ação, no hebraico shub, é a palavra correspondente do Antigo Testamento à palavra arrependimento, no grego é metanoia. No Novo Testamento, embora a mensagem do profeta exigisse algumas reformas físicas, também em Malaquias 3:7. Versículo 4, antigos profetas. Esses evidentemente tinham um tipo de status canônico. Jeremias parece ter sido o profeta mais lembrado aqui. Jeremias 18:11 e 17:23. As suas palavras são agora ratificadas por Zacarias em uma nova insistência na necessidade do arrependimento. Mas Zacarias tem esperança ao referir-se aos antepassados do seu povo. Ele quer dizer que ainda há oportunidade para regeneração e correção, embora não sem sugerir a possibilidade de castigo. Versículo 6, as palavras de Deus são irrevogáveis na sua autoridade. As minhas palavras alcançaram, no hebraico esig, que as advertências não observadas de Deus
a Israel certamente tinham as consequências, era algo que havia sido amplamente demonstrado no exílio. A converter-se e a dizer refere-se quase certamente às palavras dos contemporâneos dos profetas, embora alguns tenham entendido essas palavras como alusão aos antepassados, versículo 4. Mas essa última interpretação deixa a sequência de ideias menos clara. A expressão provavelmente nos apresenta uma confissão padrão, conservada pelo povo judeu durante e após o exílio. 2 Visões e oráculos, 1:7 a 6:8. Embora cada símbolo apresentado nas 8 visões seguintes precise ser compreendido independentemente, está claro que o livro tem o propósito de deixar clara uma mensagem geral ao ordenar a coleção em forma de quiasmo. As semelhanças de estrutura em toda esta seção e uma série de visões do livro de Apocalipse, além de um mesmo grau de simbolismo, são bem conhecidas. Farre, The Book of Revelation, 1964. W. Hendrickson, que eu acho que é William Hendrickson. Moriden Punkeros, 1944. E F. F. Bruce, Apocalipse, neste comentário. Primeiro, 4 cavaleiros, 1 do 7. 1 do 7 ao 17. Cavalos simbolizam domínio e força. Confira Apocalipse 6, do 1 a 8. O homem, versículo 8, e o anjo, versículo 9, são claramente um e o mesmo. Os anjos aparecem na literatura apocalíptica como os que interpretam visões. Esse intérprete fornece a chave para as sucessivas visões comunicadas ao profeta. Confira 1:8, 4:1 e 5:5 e 6:4. O anjo do Senhor, 11:12, versículos 11 e 12. Provavelmente é mais uma figura representada como um intercessor a favor de Jerusalém e Judá. Versículo 7, 11º mês. Sebat, nome do mês babilônico. Janeiro e fevereiro, usado somente aqui no Antigo Testamento. O segundo ano de Dario era 520 a 519 a.C. Essa é a data de todas as visões até o final do capítulo 6. O dia mencionado é 15 de fevereiro de 519 a.C. Versículo 8. Um homem montado num cavalo vermelho. Os cavalos desse trecho podem ser visualizados de acordo com os mensageiros montados usados na Pérsia para controlar o império. Não deveríamos atribuir significado exagerado às cores dos cavalos. Um aspecto interessante é que esses cavalos refletem alternadamente o pôr do sol, enquanto em 6:2 eles representam o alvorecer. Jevonrad, Old Testament Theology, que é a teologia do Antigo Testamento, né? Versículo 2, 1965, página 282 a 283. Outras sugestões, especialmente de G.R. Driver e W.D. McArt, são que o texto deveria ser reconstruído com base na pressuposição de que essas cores teriam sido originariamente abreviadas. Embora McArt leia aqui as mesmas 4 cores de 6:1 ao 6, vermelho, amarelo, preto e branco, W.D. McArt, The Horses in Zechariah, In Memoriam Paul Allen, 1968. O que provavelmente é mais significativo é que nesse trecho os cavalos, com seus cavaleiros, estão engajados em reconhecimento em 6:2 a 8. Eles puxam carruagem para os 4 pontos cardeais da terra como emissários de destruição. Somente assim a visão de Zacarias pode ser alinhada com o Apocalipse 6 e com o capítulo seguinte, em que os 4 ventos do juízo são contidos por 4 anjos. Apocalipse 7:1. Desfiladeiro do hebraico mesulá significa depressão ou buraco, usado somente aqui e provavelmente como referência a um lugar específico. J.G. Baldwin, Haggai, Zechariah, Malachi,
1972, página 95. Acha que a referência é ao Vale do Cédron, sugerindo que o Senhor tinha chegado aos arredores de Jerusalém. Versículo 11 do capítulo 1. Percorremos toda a terra e a encontramos em paz tranquila, no hebraico Shokatet. O sentido natural desse relato dos 4 cavaleiros é que os inimigos de Dario foram subjugados e, consequentemente, a paz finalmente reina em todo o império. Mas o hebraico sugere que essa paz é uma paz de submissão e de aceitação passiva da injustiça e não de contentamento. E se isso é assim, não é o que Deus quer. Versículo 14 e 15. Pois, em meio à calmaria desconfortável, o templo permanece como está, e uma exclamação do anjo do Senhor. Versículo 12. Mostra quão distante o tempo presente estava de servir ao propósito de Deus, 70 anos, embora sugerindo o tempo imediato do exílio. Confira Jeremias 25:11. A expressão provavelmente também comunica um período suficientemente longo para assegurar os ouvintes do profeta que qualquer esperança de ver a reconstrução da casa de Deus provavelmente seria abalada. Versículo 14. E o anjo me disse: proclame. Assim diz: não temos a mensagem completa de conforto na resposta de Deus ao anjo, mas a essência dessa resposta é dada ao profeta para que a proclame. Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião. Se Jerusalém marcava o coração e centro naturais do povo judeu, então Sião significa o seu lar espiritual. Jerusalém era o foco da posição de Judá no mundo antigo. Sião era a cidade em que o templo havia sido designado como centro do propósito de Deus. O zelo do Senhor por Jerusalém é detalhado ainda mais em 8, do 1 a 8. Mas, nesse contexto imediato, o zelo divino é tingido com a fúria divina contra as nações que aumentaram a dor que ele, Judá, sofria. Versículo 15. Indo além dos limites que Deus permite no castigo a seu povo, essas nações se sentem seguras. Amós 6:1. Desfrutando de uma suspensão temporária do castigo que é mal fundamentada. Deus agora vem a Jerusalém com compaixão, enquanto parte da obra de construção do templo já havia sido iniciada. O seu progresso é indicado pela referência à corda de medir, versículos 16, estendida sobre os limites da cidade. Essa é a segurança divina oferecida para estimular novamente a obra da reconstrução. Versículo 17. Aqui, parando bem aqui. Versículo 17.